14, depois desse laudo, a prisão do Lázaro é convertida para regime semiaberto. Vocês querem entrar boa em polêmica? Ideia, boa ideia. Eu achei uma ótima ideia. Então entramos, acabamos de entrar. E aí, o que vocês acham? Foi falado muito sobre exatamente isso aí que eu acabei de circular. Poxa, o cara tem esse laudo psicológico, você vai lá e coloca o cara, converte o regime dele para semiaberto? E aí? Eu vi muitas opiniões contra. Bom, vou falar algumas coisas que envolvendo isso. Como professor Primeiro de psicologia, que é muito válido. existem escalas psicológicas com validação científica para transtorno da personalidade antissocial, que é também conhecido como a psicopatia. Chama escala de Hare. Eu não cheguei a trabalhar com essa escala, mas tinha um colega nosso lá do... Eu trabalhei no laboratório de avaliação das diferenças individuais da UFMG. E tinha um dos pesquisadores lá que trabalhava com ela. E parece que tem muita evidência de que, enfim, ela realmente funciona. Não tem como eu aferir, que é outra coisa interessante, qual instrumento que foi usado para falar que ele tinha transtorno de personalidade antissocial. Porque não sei se vocês sabem, a psicometria no Brasil, o estudo, né, dos testes psicológicos, é, na verdade, um estudo muito sério, tem muita evidência, mas, e geralmente, teste psicológico no Brasil tem um monte de teste que é pseudociência. Você pega PMK, você pega teste de Rocha, você pega técnicas gráficas, Varteg, pirâmide, cara, tem um que chama pirâmide de Pfister. Não sei se vocês já viram isso. Que você pega o Robert Hare eu conheço, isso daí eu nunca ouvi falar. Não, porque o do Hare é científico, né? Uhum. Pirâmide de Pfister, cara, o cara vai falar da sua personalidade de acordo com as cores que você escolhe para colorir triângulo. É umas coisas assim absurdas. Porra, todo daltônico é psicopata, então. O próprio PMK, vocês provavelmente fizeram o PMK no Detran, aquele negócio assim. Detran, na certificação para arma de fogo. Cara, esse teste não serve para nada. Lamento muitos envolvidos aí, ó. Não serve para nada. Então o problema é o seguinte: eles até vão falar assim, mas o teste não é diagnóstico. Claro que o teste é só um instrumento. É claro que para um teste não científico, eu posso ter dados clínicos. Assim como eu tenho dados clínicos da forma que o cara joga videogame, eu tenho dados clínicos com a forma que ele conversa comigo. O Vitor fala de linha de base, né? Como se fosse a linha de base da psicologia. Tudo vai virar análise psicológica. Claro que sim. Mas tem um problema grave no Brasil, que a psicologia no Brasil, para muitos praticantes, vou falar aqui, eu estudei no FMG, tem muita gente séria lá trabalhando com ciência, mas se você pega grande parte dos testes que são utilizados, cara, eles não têm base científica. Então, é até difícil eu falar. Ele estava com laudo de transtorno de personalidade antissocial. Porque a gente não sabe como que foi feita essa testagem, entendeu? Existe uma cultura dentro da psicologia que é contra isso. E existe uma cultura, ainda falando de saúde mental, antimanicomial que beira o absurdo. E que vai envolver pessoas como Lázaro. Qual que é a treta? No Brasil, as pessoas confundem humanização do atendimento psiquiátrico com tirar o cara, tipo, o cara não ficar de forma alguma dentro do hospital. A única solução tecnicamente possível para um cara como Lázaro era ser internado como alguém que está incapaz de viver em sociedade devido à existência de transtorno da personalidade antissocial. Porque não existe prisão perpétua, então não faz sentido, pensando no Estado Democrático de Direito, um cara desse ser preso e esperar o devido... Cara, porque não existe devido processo. Falar de como se o cara fosse um cara como qualquer um. Não é um cara como qualquer um. Ele é um cara que tem um transtorno. Então, a internação compulsória seria uma forma de deixar ele preso. E pensando mesmo nele, porque, cara, ele tem um problema mental, e se já existe, supondo que a avaliação foi bem feita, tinha que encerrar e o cara tinha que ficar preso. Só que existe no Brasil essa ideia, isso é muito forte na psicologia social no Brasil, de que, na verdade, não existe esquizofrenia, não existe autismo, não existe personalidade antissocial, e que é tudo, na verdade,
rótulos que a sociedade dá, entendeu? Então, é uma situação muito complicada.